Esse texto retrata-nos uma história muito importante. Isso aqui não é parábola, é uma história. E parábola dá uma conotação que alguém está contando um fato que talvez não aconteceu. A parábola, vamos dizer que ela é um pouco mitológica, mas não deixa de ser verdadeira. É um fato que não aconteceu, mas pode acontecer. Já esse texto, a passagem do rico e Lázaro, possivelmente isso tenha acontecido, isso tenha sido um fato verdadeiro, isso não é mitológico, isso não é parábola, isso aconteceu um dia e possivelmente pelas escrituras vai acontecer novamente. No versículo 19 está escrito: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, doenças, feridas. Esse ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram junto de Abraão, ou para o seio de Abraão, ou para o paraíso de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, que é o inferno, lugares baixos, profundos, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou em sofrimento neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro coisas mais. Agora, porém, ele está sendo consolado e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: eu te suplico, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles os avise, a fim de que não venha também a este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não houve Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém, gente? Amém. Essa passagem é uma passagem muito conhecida e a gente entende que através dessa passagem nós temos clareza de muitas coisas. E nessa série sobre eternidade, nós iremos falar sobre o céu e sobre o inferno. Por mais que pareça não ser uma realidade, por mais que pareça ser um assunto fictício, a gente até ouve histórias, existem livros hoje de pessoas que alegam ter ido ao céu, outras que alegam ter ido ao inferno. Nós só temos como base o céu, o inferno, a eternidade como especulação e base da nossa fé. Mas quando nós falamos sobre a eternidade, a gente encontra na Bíblia respaldos para que essas verdades sejam firmadas, não só em nossos corações, mas em nossa convicção como cristão. Por exemplo, Jesus, quando passou por essa terra, ele falou 102 vezes sobre o céu. Isso quer dizer que o céu é importante, isso quer dizer que o céu é uma realidade.
Embora ele tenha falado tantas vezes sobre o céu, Jesus falou apenas 15 vezes sobre o inferno. Jesus, no Novo Testamento, nos seus evangelhos. E quando a gente fala do céu, a gente percebe que existem muitos embasamentos bíblicos para sustentar essa tese que o céu é uma realidade. Por exemplo, na carta de Paulo aos Filipenses, lá em Filipenses capítulo 3, no versículo 20 e no versículo 21, lá está escrito que a nossa cidadania, a nossa pátria é os céus. Por que os céus? Porque existem 3 céus. Existe o céu que nós estamos, existe o céu dos aviões, os céus dos pássaros e os céus dos céus, que é onde Deus mora, que é o lugar para onde nós iremos. E lá em Filipenses, além de falar que a nossa cidadania é o céu, no mesmo texto diz que quando nós entrarmos os portões celestiais, o nosso corpo, ou os nossos corpos humilhados, eles serão transformados semelhantes ao corpo glorioso de Cristo. Nós teremos um corpo glorificado. Existem verdades sobre os céus, que embora estejamos na terra, nós já podemos nos alegrar. E uma dessas verdades é saber que no céu nós não teremos esse corpo, essa matéria que nós temos aqui. No céu nós teremos um corpo glorificado. Alguém está aí, irmãos? Essa barriguinha vai desaparecer, as rugas vão desaparecer, os pés de galinha vão desaparecer. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado. Isso é uma verdade sobre o céu que precisa nos alegrar. Em Colossenses capítulo 3, versículo 2, fala que nós devemos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? Porque aquilo que é terreno acaba, aquilo que é terreno é limitado, mas aquilo que é do céu, do alto, é eterno, não acaba. O céu é uma verdade que precisa trazer alegria aos nossos corações. E Jesus, quando passou por essa terra, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, ele disse que na casa do Pai há muitas moradas, há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar. No céu existe morada. No céu ninguém vai ficar desabrigado. No céu ninguém vai ficar desalojado. O céu é uma verdade que precisa queimar nos nossos corações. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 4, lá no versículo 3 e 4, o apóstolo Paulo diz que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Existe uma tradução que usa o termo paraíso, e lá no paraíso ele ouviu coisas indizíveis. O que quer dizer isso? Que ele não tinha capacidade de dizer com clareza, ele não tinha capacidade de raciocinar para passar às pessoas a informação, a grandiosidade que os seus olhos haviam alcançado, haviam visto. Ou seja, ele vai dizer assim, coisas que não é lícita, que não é permitida aos homens dizer. Por quê? Porque ao ouvirem, eles vão pensar que é loucura. Ao ouvirem, eles vão pensar que eu estou louco, que isso não está dentro do padrão da normalidade. Você já percebeu que quando você conta algo grande para alguém, algo que foge da realidade, essa pessoa se assusta, ela fica desconfiada e pensa que isso não é uma verdade, mas você sabe que é uma verdade, você sabe que isso é verdadeiro. Então o que Paulo está dizendo é: eu vi coisas tão grandes, eu vi coisas tão sublimes, por mais que eu me esforce para dizer a vocês, eu não vou encontrar palavras. O céu, ele não é só um presente de Deus para nós, mas o céu é um lugar de desfrute, o céu é um lugar de descanso.
O céu é um lugar de paz. O céu é um lugar de alegria. E o céu é um lugar de descobertas. Porque nós não sabemos ao certo o que tem no céu. A gente pode conjecturar, a gente pode imaginar, a gente pode deduzir. Imagino que no céu vai ter animais, no céu vai ter uns bichinhos, a gente vai voar em cima deles. A gente pode conjecturar isso. A gente pode imaginar como vai ser o céu. Eu não sei se vocês sabem, mas somente 2% do mundo pensam de verdade. Precisamos pensar, imaginar, tentar forçar um raciocínio de como é o céu, sabendo que isso não é uma verdade absoluta, sabendo que não é desse jeito que será o céu, mas eu preciso pelo menos imaginar. Tem uma canção que se transformou até a filme, Posso Imaginar, que o David Keeler gravou. Então é sobre isso. Nós podemos imaginar como será o céu, como eu estarei lá no céu. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: como vocês vão ficar quando Jesus voltar? Não vai ficar não, né? Será uma pegadinha mesmo. Ninguém vai ficar. Mas como estaremos? Qual é o grau de satisfação que nós teremos quando estivermos no céu, na eternidade? Ninguém se sabe. Mas Paulo está dizendo assim: são coisas indizíveis. Eu não consigo descrever com palavras. E a gente vive na terra, muitas vezes em sofrimento, entendendo que o que nos espera no céu será muito maior. Às vezes a gente sofre perseguições e pensa em desistir, pensa em parar. Mas lá em Mateus capítulo de número 5, no versículo 11 e 12, nas bem-aventuranças, Jesus ele vai dar um alerta para aqueles que passam por dificuldade. Ele vai dizer: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. A nossa recompensa, ela vem aonde? Vai ter recompensa na terra? Vai! Mas a nossa recompensa maior está no céu. É por isso que a gente não pode ficar virando beicinho, dizendo: eu vou parar, eu vou desistir, eu não vou mais para a igreja. A nossa recompensa vem do céu. Amém, gente? Alguém está aí? E nós precisamos querer ir para o céu, porque lá é a morada do nosso Pai. Jesus, no momento da oração, que Ele está ensinando os seus discípulos como orar, Ele vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 9, Ele vai dizer: Pai nosso que estás no céu. O nosso Pai, Ele está onde? No céu. O nosso Rei está onde? No céu. O nosso Consolador está onde? No céu. Então não tem o porquê não querer ir para o céu, para o céu. Nós precisamos almejar ir para o céu. Alguém está aqui, gente? Alguém quer ir para o céu ainda? É sobre isso que eu estou falando essa manhã. É sobre isso que nós vamos falar nessa série. Nas nossas igrejas a gente prega e a gente percebe que nem todos vivem mais um padrão de alguém que quer ir para o céu. Pessoas estão vivendo como se as coisas fossem acabar, fossem definidas, fossem executadas aqui nessa terra. E não é assim. Existe uma eternidade. Existe um padrão estabelecido para o céu. E nessa passagem que nós lemos inicialmente, o que a gente percebe? O Senhor descreve uma visão de maneira exata sobre o destino das nossas almas. Porque ninguém aqui vai virar pedra. Nós vamos morrer. Se você não morrer de doença, se você não morrer de forma natural, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja e formos arrebatados, também morreremos, porque ninguém passa pelo arrebatamento sem ter a sua carne mortificada, transformada.
Então todos nós, de uma forma ou de outra, vamos experimentar e vamos passar pela morte momentânea. Morte eterna não. A morte eterna não existe, no sentido de tirar a nossa existência. Nós sempre vamos existir. Vocês estão vendo o meu corpo, uma parte do que eu sou, mas esse corpo vai desfalecer, esse corpo vai ser reduzido a nada, e vocês não vão mais conseguir visualizá-lo, mas eu ainda vou continuar existindo, não nessa matéria, não nesse plano, mas em um plano eterno, em um plano divino, em um plano que não pode ser visto e alcançado agora, nessa matéria, nesse plano, nesse projeto. Mas todos nós vamos passar pela morte. E para onde está destinada a nossa alma quando morrermos? Os que morrem na impiedade, sem arrependimento, o que vai acontecer com eles? Eles vão para o inferno. Mas os que morrem em Cristo, aqueles que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, eles vão para o céu. E agora nós vamos estudar algumas informações importantes sobre esse texto, que fala sobre a eternidade. Então eu quero que fique claro para vocês que na eternidade existem dois lados: existe o céu e existe o inferno. Está claro isso para vocês, gente? A gente vai perceber que na eternidade existem algumas coisas, e existem outras que não existirão na eternidade. Tem coisas que vão ter na eternidade, e tem coisas que não vão ter na eternidade. Por exemplo, no versículo de número 23, o texto diz que havia um homem rico, e ele foi para o Hades, onde estava sendo atormentado. E já o Lázaro, ele foi para a eternidade, para o céu. E ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. No versículo 23, o que ele está vendo? Ele está vendo Abraão e Lázaro. Eles estão vivos aqui, numa matéria humana? Não, estão mortos, mas vivos numa matéria eterna, numa matéria espiritual. E o rico, ele olhou e viu Abraão e Lázaro, e ele lembrou de Abraão e Lázaro. O que tem na eternidade? Na eternidade tem lembrança, porque o rico lembrou de Lázaro, o rico lembrou de Abraão. No céu nós teremos lembrança? Teremos lembrança. Eu vou saber quem foi minha esposa lá no céu. Só que agora ela não é mais minha esposa, porque no céu não casa e nem se dá em casamento. No céu eu vou saber quem foi minha mãe, quem foi meu pai, quem foi seu José, quem foi meu sogro, quem foi o Messias. Mas no céu, na eternidade com Cristo, nós seremos como os anjos, mas nós teremos lembrança, nós teremos clareza, nós vamos lembrar o que nós vivenciamos aqui na terra, nós vamos lembrar das lutas que passamos, vamos lembrar das alegrias também, vamos lembrar de tudo. Fabrício, mas se porventura, já que eu vou ter lembranças, se eu perceber que tem um familiar meu que não está no céu comigo, eu não vou me entristecer, eu não vou ficar desesperado, não, porque a nossa mente será uma mente justa, justificada, uma mente de justiça. Nós saberemos o porquê eles não estão ali, nós saberemos o porquê eles não entraram pelos portais eternos para o paraíso, para o céu. Nós lembraremos, mas lembraremos com uma mente justificada, porque aqui nessa terra, quando a gente imagina que um familiar nosso não vai para o céu, o que passa pela nossa cabeça? A gente se entristece, a gente fica mal. Meu Deus, ele não teve tempo de se arrepender, eu acho que ele foi para o inferno, eu acho que ele não foi salvo. Não é assim? Nós carregamos essa dor, carregamos essa tristeza. Quando meu primeiro irmão morreu, eu sofri durante muito tempo, porque eu tinha descoberto, eu tinha aprendido as verdades sobre a eternidade, sobre o céu e sobre o inferno. Até que um dia alguém me disse que ele confessou Jesus e eu me alegrei. Mas enquanto eu estava com aquele pensamento que o meu irmão havia se perdido,
eu estava triste, eu ficava muito mal. Meu irmão está sofrendo, meu irmão está em tormentos, meu irmão está numa agonia eterna. Mas quando nós estivermos no céu, as nossas lembranças, elas não serão negativas. As nossas lembranças, elas serão justificadas. No versículo 24, continuando, eu falei já o que tem no céu. No céu a gente vai ter memória, no céu a gente vai ter lembrança. Mas no versículo 24, a gente pega uma informação muito valiosa. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Eu falei algo que tem no céu, agora eu vou falar algo que não tem no céu. Não, no céu não tem misericórdia. O rico está dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Misericórdia tem aqui na terra, irmãos. A gente falha, a gente erra, e Deus tem misericórdia de nós. Ele nos dá uma segunda chance. Mas na eternidade não vai ter misericórdia. Quem tinha que ter recebido a misericórdia, recebeu aqui na terra. Morreu, passou dessa para melhor ou para pior, não tem mais misericórdia. A misericórdia encerra, a misericórdia acaba. É algo interessante que vocês vão perceber nesse texto, que além de não ter misericórdia, o clamor não é atendido, porque ele vai dizer: Pai Abraão, permita-me que Lázaro pegue com o dedo água e refresque a minha língua. Ele está clamando, mas esse clamor não é atendido. Na eternidade, no inferno, não tem clamor atendido. Quando a gente está aqui na terra, a gente clama, a gente ora, a gente geme. O nosso clamor, o nosso gemido, a nossa oração, ela é atendida por Deus. Mas nessa fase aqui da eternidade, principalmente para quem está no Hades, no Sheol, no lugar de tormentos, que é o inferno, não tem clamor atendido. As almas que estarão lá, elas vão clamar, elas vão gritar, mas o clamor não vai ser atendido, porque a misericórdia já não existe mais nesse lugar, a compaixão já não existe mais nesse lugar. O que o rico percebe? O rico percebe que o pobre Lázaro, agora, ele está vivendo um momento de refrigério, lá com o pai Abraão, mas no lado dele ele está em tormentos, no lugar que nós chamamos de inferno. Não tem refrigério. Ele queria ser refrigerado, pelo menos com uma gota de água, mas não tinha refrigério para ele. Eu não sei vocês, mas eu não quero ir para lá. Eu não quero ir para esse lugar onde não tem refrigério. A gente já sofre maus bocados aqui, a gente já passa por tanta coisa difícil. Agora imagine para um lugar que não tem refrigério. Imagine para um lugar que a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48, Marcos capítulo 9, versículo 43 e 48, que lá o fogo nunca se apaga, e o verme nunca morre. Imagina só, que lugar tenebroso, que lugar de tormentos. O verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Tenta imaginar isso, não para você, mas só para nível de imaginação. Imagina isso por cima, passando por alto, vendo pessoas em tormentos, num lugar que o fogo nunca apaga. Alguém já se queimou alguma vez aqui? Só um pouquinho doeu, gente. Agora imagina um fogo eterno. Imagina lá o verme nunca morrendo. Isso é pesado, né, irmãos? Mas está escrito aqui na palavra, lê comigo: onde o verme morre e o fogo não se apaga. É, o seu verme, cada um vai ter um vermezinho. Você está entendendo? Vai ter refrigério aí, gente? Não. Vai ter paz, seu José? Não. Imagina. Eu já tive a oportunidade de presenciar um homem cheio de fogo, coberto de fogo. A mulher traiu ele, ele foi no posto de gasolina, comprou gasolina, tomou e jogou por cima da cabeça.
E quando ele acendeu, ele sentiu, ele se arrependeu na hora. Aí correu para debaixo de uma torneira que não tinha água. Os vizinhos chegaram e jogaram água em cima dele. A única coisa que não queimou dele foi o escroto. O resto tudo queimou. Terrível. Passou 10 dias na UTI e morreu. Aquela cena nunca sai da minha mente. Aquela pessoa coberta de fogo. E depois de queimada, as peles dela toda caindo. Aí você imagina isso. O fogo não se apaga. E o verme nunca morre. Alguém está aí, gente? E sabe o que é mais interessante? É que Mateus 25:41 diz que o inferno não foi preparado para a gente. O inferno foi preparado para Satanás e os seus demônios. Aparta-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Está dizendo assim, preparado para os filhos de Deus? Preparados para os humanos? Não, o inferno não foi preparado para a gente. Só que o ser humano que insiste em ir para lá, gente. É o ser humano que quer ir para lá. Mas o inferno não foi preparado para mim, não foi preparado para vocês. Amém, gente? Mas em contrapartida, a gente percebe que no inferno não tem refrigério. Mas agora numa eternidade com Cristo, no céu, a gente percebe que lá tem consolo. Porque o Lázaro, que outrora vivia em tormentos aqui na terra, vivia em sofrimento, coberto de chagas, agora ele está sendo consolado. Ele não está mais em tormentos, agora ele está sendo consolado. Abraão, porém, respondeu: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, e Lázaro coisas mais. Agora, porém, ele é consolado, e você é atormentado. Então o consolo está vindo para quem? Para Lázaro, que passou a vida aqui na terra em tormentos. Deixa eu ressaltar duas coisas aqui. O rico não está lá no inferno, no Hades, no Sheol, porque ele é rico. Não tem problema em ser rico, gente. Mas ele está lá porque não andou pelos princípios. Ele está lá porque possivelmente não andou sobre os padrões que Deus estabeleceu para ele. Vivia uma vida empregada no pecado, tendenciosa ao pecado. E Lázaro não está no céu agora porque era pobre. Possivelmente, embora tivesse suas dores, as suas mazelas, as suas angústias, ele era um homem que buscava viver na retidão, de maneira honesta. E uma palavra define o céu. Que palavra é? Surpresa. Tem gente que a gente vai jurar de pé junto que vai ver no céu e não vai estar lá. Tem pessoas que a gente vai dizer assim: isso não vai para o céu não. E quando chegarmos lá vai dizer: meu pai, até você está aqui, menina. Eu não imaginei que você viesse para cá. Não é que eu vim, mano, nas últimas, mas vim. Então eu quero que vocês entendam que no céu tem consolo. Alguém passa por luta aqui? Sim. Passa por dificuldade? Sim. Tem de vocês: meu pai, e agora? O que vai ser da minha vida? Não dá para querer ver também dessa forma na eternidade. Então que possamos olhar para esse texto e dizer assim: eu quero viver como Lázaro na eternidade. Eu quero ser consolado, eu quero experimentar o consolo, eu quero viver em paz. Numa eternidade com Cristo tem consolo. Numa eternidade sem Cristo só tem tormentos. Porque no versículo 25, na parte B, ele está o que? Atormentado. É o rico. Preferimos o que? Viver sendo consolados na eternidade ou atormentados? Lembra do verme que nunca morre e o fogo que nunca apaga? Isso é ser atormentado. É sobre isso. Na eternidade, gente, há separação. No versículo 26 vai nos informar isso. Não há acesso entre céu e inferno. Quem está lá não pode vir para cá, e quem está aqui não pode ir para lá. O texto é muito claro quando diz isso. Não tem acesso.
Já viu aqueles desenhos do Tom e Jerry? Que o anjinho vai no inferno, o demônio vai no céu. Já viram? Não existe, isso é fictício, isso é fake. Quem está no céu, está no céu. Quem está no inferno, está no inferno. A Bíblia é muito clara. Não dá para ficar em cima do muro. Não tem um purgatório. Antes do juízo, para onde a gente vai? Quem já está condenado, ou quem viveu uma vida se inclinando para o pecado, vai para o inferno. Agora, quem viveu de maneira que se esforçasse, dizendo: meu Deus, eu quero te agradar, Deus, eu quero ser alcançado pela tua graça, eu te confesso Jesus como meu Senhor e Salvador, esse vai para o paraíso, vai para o seio de Abraão. Mas não tem purgatório. Olha, eu fui muito mal na terra, eu vou passar para o purgatório, aí vamos ver o que vão fazer comigo ainda. Mas eu acho, amigo, que eu não vou para o inferno, estou de recuperação só. Não é sobre isso, gente. Alguém está entendendo aqui, irmãos? Está claro para alguém? Então na eternidade há acesso. Aí eu vou visitar o meu tio que não está aqui no céu, vou lá dar a voltinha para saber como ele está no inferno. Vou colocar uma gota de água na língua dele para refrescar. Vai rolar isso? Eu vou levar um balde na minha Tupperware aqui para dar um banho no meu tio lá no inferno. Não vai rolar isso, gente. Eu estou tentando simplificar da melhor maneira possível. Não tem acesso, é separação. Não tem uma escada, não tem um elevador. Já foi, já era. Era para ter aproveitado aqui nessa terra. Já viu aquele tipo de gente que diz assim: olha, eu não vou para a igreja agora, mas sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar bastante a minha vida, e um dia, quando eu estiver perto de morrer, eu vou aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Parece esperto isso, né? Parece coisa de gente inteligente, mas não é. Alguém já sofreu um acidente aqui alguma vez? De moto, de carro? Quando você viu, já estava lá no hospital. Quando viu, já estava no chão. Deu nem para pensar. Já foi, é muito rápido. Então não espere por isso. Alguém está aqui, gente? Vocês estão com medo? Vocês estão assustados? Então o inteligente é: eu vou buscar Jesus. Eu não quero viver em tormentos. E no versículo 27 a gente entende que na eternidade, sem Cristo, não tem correio, não tem comunicação com a terra, não tem WhatsApp, gente. Porque olha só, no versículo 27 ele respondeu: então, eu te suplico, Pai. Uma súplica não atendida. Manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os advirta, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Não tem acesso, não tem comunicação com a terra. Quem está no céu está no céu, quem está na terra está na terra. Não tem um correio, gente. Não tem um WhatsApp. Não tem uma comunicação clara. Sabe aquela história de que eu vi fulano depois de morto? Alguém já ouviu isso? Tu nem sabe, amiga. A minha mãe não apareceu para mim. O meu pai antes de morrer não apareceu para mim. Eu vi, ela estava roupa tão branquinha. Meu Deus. Eu vi o rostinho dela. E a pessoa até chora. Olha o que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Gente, a gente só tem direito de morrer uma vez. Quem passou dessa para melhor não volta mais, ou para pior não volta mais. Olha o que Hebreus diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrenta o juízo. Morreu, já era, não volta mais. Então ele está dizendo: fala para Lázaro ir lá. Ele podia voltar perante a Bíblia aqui? Não, já foi. Já estou em outro plano. Não dá para voltar. Morreu, já era. Fabrício, então quem foi que apareceu para essa pessoa? A Bíblia diz que Satanás e seus demônios, para enganar a muitos, eles se transformam até em anjos de luz. Não é eu que digo, é a palavra que diz. Aí eu vi ele, meu Deus, estava tão lindo. É o demônio que está usando essa pessoa. Eu falei terça-feira que quando Moisés morre, Miguel e Lúcifer vão brigar pelo corpo de Moisés. Por quê? Porque lá em Israel, a figura mais respeitada é Moisés.
Moisés é como se fosse um Deus de Israel. Então existem estudiosos que dizem que possivelmente pode ser que Lúcifer está brigando pelo corpo de Moisés para usar como matéria de idolatria, para usar como matéria de convencimento, porque o diabo, ele é astuto, o diabo, ele é mentiroso, o diabo, ele vai fazer de tudo para nos enganar. A Bíblia diz: se os dias não fossem abreviados, talvez até os escolhidos poderiam ser enganados, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. O diabo, ele está condenado, gente. Você não está condenado. O diabo, ele não pode mudar o destino dele. Amém? Qual é o destino dele? A condenação, o inferno. Mas ele pode mudar o nosso destino. E nós não fomos destinados ao inferno, nós fomos destinados ao céu, à eternidade com Cristo, ao gozo, à paz, à alegria. Amém? E no versículo 28, a gente entende que na eternidade não tem segunda chance. Ele tinha irmãos que ele queria pregar para os seus irmãos. Ele tinha uma família, tinha ou não tinha? Mas Deus deu uma segunda chance para ele? Não. Porque na eternidade não tem segunda chance. Na eternidade não tem um jeitinho brasileiro. Me dá uma segunda chance. Não vai rolar. Amém, gente? Eu quero que você abra comigo em Apocalipse capítulo 14 e 15. Quando a gente pensa que a coisa está ruim, na eternidade sem Cristo pode piorar. Então a morte e o Hades fora lançado no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados escritos no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Vocês lembram que Jesus disse para os apóstolos, quando eles voltaram do evangelho curando os enfermos, os doentes, e eles felizes começaram a contar: Jesus, nós curamos, nós expulsamos demônios no teu nome. Jesus disse: não se alegrem por isso, mas se alegrem pelo fato do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. É tão forte isso, porque quem não teve o seu nome escrito ou encontrado no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Porque se a gente sempre diz assim: cara, eu acho que não dá para piorar, já bateu o carro, já perdeu dinheiro, deu uma topada na rua, aí a pessoa diz: eu acho que não dá para piorar, e vai e piora. Porque se o inferno vai estar ruim, imagine um lago de fogo. Vai ser feito um novo, isso é outra matéria, é para outro dia, um novo céu e uma nova terra. Mas esse inferno, ele vai ser jogado dentro do lago de fogo. É algo muito pior, é algo muito mais terrível. E eu repito, o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos caídos, não para nós que estamos aqui. Precisamos buscar viver uma vida em Cristo. Eu quero viver uma vida com Cristo na eternidade. Quem vai para o céu comigo aí, levanta a mão e dá uma glória. Eu quero orar por vocês essa manhã.